Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao CEGESP. Para aqueles que hoje estão nos visitando pela primeira vez, nós, em virtude da pandemia, nos domingos nós temos duas reuniões. De manhã, às 10 horas da manhã e à noite, às 19 horas. Também, durante a semana, nós temos na quarta-feira o atendimento fraterno, que ocorre presencialmente das 14 às 17 horas. Então, para aqueles que tiverem alguma dúvida a respeito da doutrina ou até mesmo quiserem ter uma conversa, serão atendidos nesse horário pelos nossos irmãos. E com relação às outras atividades da evangelização, do estudo da segunda, ainda nós não retornamos, estando retornando no mês de fevereiro, mas nós estaremos repassando as informações logo no início de fevereiro para que todos vocês possam ter acesso também a essas participações, caso haja o interesse, Então, para que nós possamos iniciar hoje, eu convido a nossa irmã Michele para fazer a leitura inicial. Bom dia. A leitura de hoje é ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus, Lucas 6,35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial, porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Oremos. Deus Pai amado, Mestre amigo Jesus, gratos somos pela oportunidade de aqui estarmos, refletirmos acerca da Sua Palavra e podermos a cada dia avaliarmos e estar ciente de tudo aquilo que precisamos fazer nesse plano para nos melhorarmos. Que o Mestre amigo Jesus, como exemplo que é em nossa vida, sempre seja o nosso norte, o nosso leme. E que no dia de hoje os amigos espirituais possam inspirar a nossa irmã Patrícia para que ela possa
trazer as reflexões acerca do seu Evangelho e possamos vivenciar e aplicar na nossa vida. Que assim seja. O Evangelho de hoje, que nós estamos trazendo para reflexão, é uma das máximas do Cristo mais conhecida por todos que são cristãos e até por aqueles que não são cristãos, porque é um sinônimo daquilo que o Cristo representou e representa para nós. Então, é um dos seus ensinamentos mais conhecidos, só que de maior difícil compreensão e principalmente de mais difícil vivência. É a máxima: amai os vossos inimigos. Quando Cristo trouxe para nós essa frase, na época em que ele esteve encarnado, a situação era muito diferente da que nós enxergamos hoje com relação a essa expressão inimigo. Então, depois de mais de 2000 anos da vinda do Cristo, nós temos que analisar se essa palavra, se essa expressão inimigo que nós utilizamos hoje é a mesma da época em que o Cristo utilizou. Certamente que nós temos que ter em mente que os ensinamentos do Cristo, assim como a codificação de Kardec, ela é atemporal, ou seja, não é possível admitirmos que aquilo que foi trazido pelo Cristo e mais recentemente codificado por Kardec, que é a doutrina dos espíritos. A doutrina não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Kardec foi um instrumento utilizado para reunir esses ensinamentos e codificá-los. Então, se nós temos no íntimo que esses ensinamentos são ainda atuais, temos que transportá-los para a nossa realidade social, familiar de hoje. O que é o inimigo de hoje e o que era o inimigo da época do Cristo. Então, nós vamos trabalhar nas reflexões de hoje com 3 nortes: o conceito de inimigo, o conceito de amor, para compreendermos o que é amar o inimigo, e o terceiro conceito, que é perdoar. Então, o inimigo, quando nós falamos dessa palavra, ele nos remete àquele conceito de adversário, de antagonista, daquele que deseja o mal, a encarnação do mal. É isso que nos vem à mente. Tanto que quando nós perguntamos normalmente, você tem um inimigo? Em geral a resposta, não tenho um inimigo, né? Ninguém me quer mal, ninguém quer me matar, eu também não tenho esse sentimento contra ninguém. Então, se a gente fica nessa descrição rasa, a gente pensa que essa lição do Cristo, ela não vale para nós. Porque se eu não tenho um inimigo, por que eu tenho que me exercitar ou me preocupar em amar alguém que para mim não existe? Então, esse é o primeiro ponto. Acontece que inimigo, de fato, nas relações atuais, na sociedade civilizada que nós vivemos, ela é diferente do conceito que a gente tem. A nossa realidade e a nossa sociedade civilizada, ela é muito menos belicosa, de bélico mesmo, né? Ela não tem tanto belicosidade como existia na época do Cristo e até recentemente em guerras, em cruzadas, até religiosas. Então, a gente tem uma certa dificuldade em compreender quem é o inimigo hoje. Então, não é aquele que a gente imagina como o adversário e o antagonista. Então, temos que encontrar na nossa sociedade atual quem é essa figura, já que certamente ela existe, porque se o ensinamento do Cristo se mantém vivo, nós temos que interpretá-lo. Então, o inimigo de hoje é aquele que nós temos muitas vezes dentro da nossa própria casa, das nossas próprias relações sociais,
no nosso trabalho, na nossa casa de convivência religiosa, seja no centro espírita, seja dentro da igreja, é o inimigo das nossas relações diárias. Então nós precisamos identificá-lo para compreender e interpretar corretamente essa máxima do Cristo. Então, é aquele vizinho que muitas vezes ouve um som alto, que nos incomoda, que nos perturba e que nós aos poucos vamos guardando dentro do nosso íntimo uma certa mágoa, uma certa raiva, uma certa sede de justiça para que ele seja punido. É aquele companheiro de trabalho que aos nossos olhos não é muitas vezes uma pessoa muito competente, ou que nós somos mais competentes, mas ele ganha, por exemplo, uma promoção que eu não ganho, e isso alimenta dentro da gente uma certa raiva, uma certa inveja, um certo sentimento de injustiça. É aquele parente que mora dentro da nossa casa, que nós temos dificuldade de lidar porque ele é raivoso, porque ele é muito, na sua maneira de falar, é rude. E aí nessa dificuldade nós vamos nos afastando porque criamos dentro de nós aquele sentimento de indiferença. Se eu não consigo conviver, então deixa que ele fique para lá e eu para cá. Então são as pessoas, percebem que quando a gente vai falando, o inimigo vai surgindo na nossa mente? Ele não é a encarnação do mal, ele é o próximo, às vezes o próximo mais próximo, aquele dentro da nossa casa. Por que essa é a figura do inimigo? Porque são essas pessoas que despertam em nós sentimentos, emoções, que nós precisamos vencer, vícios que nós precisamos enxergar e ultrapassar, para alcançar virtudes que ainda não temos. Podemos então dizer, e olha o alcance disso, que muitas vezes estas pessoas, estes inimigos, são os obstáculos, os instrumentos colocados na nossa existência, muitas vezes a pedido nosso, no nosso programa reencarnatório, pessoas que estão ali justamente para auxiliarmos na nossa evolução, no nosso processo evolutivo. Porque ninguém convive com a gente sem um propósito, principalmente as pessoas das nossas relações mais íntimas. Então, se estas pessoas estão participando da nossa vida, se nós temos dificuldades emocionais e sentimentais de lidar com elas, porque elas fazem despertar na gente sentimentos ruins, nós precisamos olhar para esses sentimentos e para essas pessoas, que são, na realidade de hoje, os nossos verdadeiros inimigos. Então, é muito mais sutil. Por isso que essa passagem de Mateus e Lucas, quando eles dizem que Jesus pregava amar os vossos inimigos, ela é muito repetida por nós, cristãos, independente da religião, mas ela é de muito difícil compreensão, avaliação e vivência. Então, esclarecemos aqui, trouxemos aqui algumas reflexões sobre a figura do inimigo. Então, nós vamos fazer um exercício agora, até o final do Evangelho, que é, vamos trazer para a nossa mente, cada um traz para a sua, algumas dessas figuras, dessas pessoas que eu falei, que causam em nós esses sentimentos, né, despertam em nós esses sentimentos, às vezes quase bélicos mesmo, né, de que nós queremos partir para uma briga, para uma vingança, porque temos um sentimento ruim. Então tragam à mente e deixa guardadinha ali essa pessoa, enquanto nós vamos fazendo as reflexões de hoje. Bom, então definido isso, esclarecido um pouco mais sobre a figura do inimigo nos dias de hoje, nós vamos partir para o segundo ponto da análise,
o amor para Jesus. A expressão máxima, o comportamento máximo, o exemplo máximo de amor foi dado por Jesus quando encarnado, quando se entregou fisicamente. Ele passou por um processo doloroso e cruel físico, né, de sacrifício, quando foi crucificado, e ele veio e entregou a sua vida corporal, né, os seus sentimentos todos, por amor a nós, aos humanos que habitamos o planeta que ele governa. Ele veio para ser exemplo, ele veio para nos mostrar algo. E ele deixou este exemplo de amor. Mas aí nós nos perguntamos, é possível no nosso estágio evolutivo nós alcançarmos este sentimento de amor, amar aquele que nos causa um mal tão grande? Jesus amou aqueles que o mataram, pedindo ao Pai que os perdoasse. É muito difícil, vamos convir, no nosso atual estágio evolutivo, ter este sentimento como uma rotina na nossa vida. Mas não é isso que o Cristo pede. Tanto que um caminho um pouco mais próximo desse amor que nós não compreendemos, é outro ensinamento dele, amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós estamos aqui traçando um caminho para chegar ao amor aos inimigos. Então vamos passo a passo. Amar ao próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo, é mais fácil. É mais fácil. Então por isso que o Cristo deu esse caminho. Ao invés dele dizer, olha, amem ao próximo, como eu amei, inclusive, aqueles que me mataram, e amo a humanidade inteira, porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Criador, sabendo que isso ia ser difícil para a gente atualmente, ele deu uma outra receita. Então vamos por partes. Vamos amar o próximo como nós nos amamos. O que significa isso? Significa que eu preciso olhar para os meus defeitos, para aquilo que eu sou capaz de fazer para o outro, considerando o meu momento evolutivo, repito, e enxergar o inverso. Se eu tenho a possibilidade de fazer ao outro aquilo que o outro está fazendo em mim, então eu tenho que ser capaz de entender que naquele momento evolutivo dele, ele precisa de auxílio, porque se eu fizer a mesma coisa, eu vou querer o mesmo tratamento. Eu vou querer o mesmo tratamento. Então, como eu posso ter um sentimento de raiva, de vingança, de ódio contra uma pessoa, se eu posso vir a fazer o mesmo contra qualquer outra pessoa, porque é também do meu momento evolutivo. Então vou dar um exemplo bem banal. No caso do som, né? Aquele vizinho que constantemente faz aquilo, coloca um som alto, tem um parente doente em casa, eu tenho criança pequena, né? Fica aí altas madrugadas fazendo festa, aquele som que incomoda, e que aquilo vai gerando em mim aquele sentimento ruim de querer justiça, de raiva contra ele. Ele é o meu inimigo do momento. Eu posso, em outra situação, acabar fazendo a mesma coisa que ele? Posso. Eventualmente eu posso dar uma festa na minha casa e colocar um som que não agrade as outras pessoas, que seja alto para a vizinhança também. Então o que isso significa? Significa que eu preciso olhar para mim e, se eu estiver na mesma condição daquela pessoa, de um dia precisar do perdão e da compreensão, eu preciso olhar o outro dessa forma. Então, amar o próximo como a mim mesmo
é olhar os meus defeitos também, tentar corrigi-los e entender que todos têm. Se estamos encarnados no planeta de provas e expiações, onde ainda o mal é visível, ainda está muito presente, é porque nós estamos nessa faixa vibratória. Senão não estaríamos aqui, estaríamos em outro planeta, em outro mundo. Então, se estamos aqui, é porque este é o planeta que a nossa vibração alcança e precisamos compreender que estamos vivendo com pessoas da mesma natureza nossa. Então, esse é o segundo ponto. É olhar o outro como eu olho a mim mesmo. É desejar ao outro aquilo que eu desejo para mim. E se hoje eu tenho condições de enxergar que ele ainda precisa de som alto, de músicas que eu não aprovo, é porque o momento dele talvez seja diferente do meu. Talvez naquele ponto eu já tenha um outro gosto, eu respeite mais o próximo, não vou ouvir música alta. O meu gosto é diferente, não é agressivo, como existem músicas agressivas hoje. Então, o meu gosto é diferente, eu não ouço aquilo para não prejudicar a minha psicosfera. Eu tenho que compreender que é um momento evolutivo diferente. Então, amar o próximo é um exercício de compreensão do momento evolutivo do outro. Do momento evolutivo do outro. Por que é um exercício? Porque o amor divino, o amor do Cristo, o amor do exemplo dele, é muito difícil de ser alcançado por nós atualmente. Só que existe um amor que nos é de sentimento natural, que é da própria alma, que é o amor paternal, maternal, filial. Não é verdade? É muito difícil na convivência com pais, mães, uma convivência difícil, mas esse amor é um amor que brota, é um amor quase nato, não é verdade? A gente nasce com amor ao pai, à mãe, ao filho. Então, este amor é um amor de alma que quando nós reencarnamos, pelas razões da nossa programação reencarnatória, nós viemos naquele grupo que nós precisamos amar e que, em tese, é mais fácil conseguir esse amor, porque nós nascemos naquele grupo ali, né? Então, este amor é o amor mais fácil de exercitar. O amor difícil de exercitar é o amor contra aqueles que são antagônicos ou adversários dos nossos pensamentos e ideias. É aquele que eu preciso conviver e aceitar e muitas vezes perdoar em razão do comportamento dele contra mim. Este é difícil. Como que a gente faz isso? É um exercício racional. Racional. Então, se eu tenho uma pessoa dessa, que eu já identifiquei que é o meu inimigo, e eu preciso ultrapassar este sentimento, porque é assim que nós vamos evoluindo pouco a pouco, vencendo esses pequenos sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, de sede de justiça, que ainda existe em nós. Ainda existe dentro de nós. Como vencer isso? De uma forma racional. Por isso que eu disse, vamos pegar na nossa mente as pessoas que são os inimigos do nosso momento reencarnatório, vamos colocá-las, vamos trazê-las conscientemente à nossa mente e nós vamos começar a fazer um exercício racional de perdão, de compreensão e de perdão. Por que racional? Porque sentimental só não é fácil. Tem que passar pela razão e eu tenho que introjetar esse exercício. Eu tenho que dizer constantemente, agora eu vou trabalhar este sentimento e esses vícios com relação a este que é hoje o meu inimigo. Quando Jesus fala amar os vossos inimigos, não quer
que a gente trate essas pessoas da mesma maneira que nós tratamos aqueles que nos são caros, que são os nossos amigos. Você não precisa convidar o seu vizinho indesejado, mal educado, que está num outro processo evolutivo, para frequentar a sua casa e tratá-lo como um amigo ou como uma pessoa da sua convivência desejável. Não é isso. Até porque eu dei um exemplo simples de um vizinho problemático ou de um colega de trabalho problemático, mas a situação pode ser muito mais grave. Pode ser de alguém que nos atacou com desejo de matar ou com desejo de prejudicar. Então, pela lei de conservação, nós não podemos nos colocar em perigo e dizer agora eu vou trazer essa pessoa para dentro da minha casa porque eu tenho a obrigação de perdoá-la, porque esse é o mandamento cristão, vou conviver com ela, ela vai ser minha amiga. Não, não é isso. Quem fez uma vez pode fazer de novo. O dar a outra face quando somos atingidos não é isso. O mandamento do Cristo de quando for ofendido, dar a outra face, não é você se colocar constantemente numa situação de permitir a agressão. Não é isso. A interpretação é, o dar a outra face é tratar essa pessoa que nos ofendeu de uma maneira digna. É tratá-la olhando para ela como um ser que naquele momento não está na mesma sintonia vibratória que eu, e eu preciso, naquele momento, auxiliá-lo, porque é meu irmão, porque precisa galgar degraus que eu já galguei. É quase que uma diferença de evolução moral mesmo. Então, se eu estou aqui numa evolução moral um pouco mais adiantada, eu tenho por obrigação. Por quê? Porque somos todos irmãos. E porque um dia todos estaremos no mesmo patamar. Todos estaremos. Não é isso que nós aprendemos no Espiritismo? Todos nós estamos evoluindo e vamos chegar num dado momento, todos na mesma condição evolutiva? Então, se hoje eu estou aqui, eu tenho irmãos que estão num estágio evolutivo ainda primitivo, vamos dizer, porque nós temos ainda irmãos em estágio evolutivo primitivo, alguém vai precisar ajudar. Ele não vai conseguir sozinho. Sabe por quê? Porque em alguma outra encarnação, nós também já estivemos aqui. Nós já estivemos aqui, em estágios evolutivos inferiores. Fomos auxiliados para hoje estarmos numa condição diferente. Hoje eu não mato, hoje Janete não mata, hoje ninguém aqui rouba, comete latrocínio, estupra. Nós estamos num estágio evolutivo moral diferente, mas nós temos irmãos que ainda fazem isso. Em outro momento evolutivo, nós muito provavelmente também fomos assim, porque já fomos primitivos. Porque já matamos, porque já tivemos sentimentos piores do que temos hoje contra nossos irmãos. Então nós precisamos olhar o outro com este olhar de momento evolutivo diferente. Aí começa a ficar um pouco mais fácil esse exercício que eu falei de trazer para a razão a necessidade de perdoar e amar o inimigo. Então, amar o inimigo é esse sentido de eu não preciso conviver, mas eu tenho que eliminar de mim os sentimentos com relação a ele. E tentar auxiliá-lo nesse processo evolutivo dele. E automaticamente, meu também. Porque o amar, ele vai libertando-nos das prisões dos vícios inferiores. Nós vamos olhando o outro de uma maneira que nos liberta.
Porque esses sentimentos negativos de rancor e de ódio, eles nos unem de certa forma com essas pessoas e nos prendem, não é verdade? Aquilo fica martelando na sua cabeça, né? Aquilo fica, e fica, e fica. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente liberta. Deixa o outro viver o estágio evolutivo dele, se possível a gente auxilia. Se possível a gente auxilia. Mas a gente se liberta para fazer a nossa caminhada, livre de sentimentos, que talvez sejam aqueles que ainda continuam nos aprisionando nessa faixa vibratória. E nós precisamos seguir. O nosso planeta está evoluindo para um planeta de regeneração. Nós não queremos acompanhar? Queremos. Então nós não precisamos colocar em prática o mais rápido possível os ensinamentos daquele que é o guia seguro para que a gente evolua dentro do mundo de regeneração? Precisamos. E qual é o primeiro mandamento? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. A gente faz isso? É muito difícil. Por isso que nós precisamos de reflexões mais profundas sobre uma frase que às vezes está na nossa boca no dia a dia. Vamos amar os nossos inimigos. A gente não sabe o que quer dizer isso, porque não para refletir quem é o inimigo, o que eu preciso fazer. Então eu preciso ter um comportamento de compreensão com o momento evolutivo dele, e o resto do exercício é meu, é íntimo. É perdoar a ofensa, perdoar o comportamento dele. Como fazer isso? Como eu disse, de uma forma racional, trazer para a mente, dizer, eu preciso exercitar isso. Porque só o sentimento, esperar brotar esse sentimento, ele não vai brotar com facilidade. Porque o sentimento de amor incondicional, o amor divino, o amor mais misericordioso, a gente tem com aqueles que são de fácil convivência. E aí, qual é a diferença entre mim e uma pessoa ainda rude, pouco evoluída, que ama o seu próximo, mais próximo? Eu amo o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, os meus amigos, as pessoas da minha convivência. Ele, que é uma pessoa pouco evoluída, um bandido, um homicida, um latrocínio, também ama os pais dele, os filhos. Qual é a diferença entre a gente no quesito amar o próximo? O próximo é fácil amar, não é? Aqueles a quem eu tenho ternura, carinho e fazem parte da minha vida carinhosa, cariciosa, como a Michele leu no texto, né? A multidão em geral não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Porque isso é fácil. Isso todo mundo faz. E isso não nos diferencia dos maus. E o mal é aquele pouco evoluído, tá? O mal é o ignorante. O mal é o ignorante. Isso não nos diferencia dele, porque ele também ama os seus. O que vai nos diferenciar, então? O que vai nos permitir galgar degraus evolutivos mais altos? O exercício de amar o inimigo. Isso é difícil. O resto é fácil. Então, sabemos quem é o inimigo, sabemos que é o exercício de amor, é um exercício que tem que ter como parâmetro o amor do Cristo. Sabemos que precisamos olhar para nós mesmos, para olhar para o outro e enxergá-lo daquela forma. E agora o terceiro item para o fechamento dessas reflexões é perdão das ofensas e fazer o bem a quem nos fez o mal. Perdoar é o máximo da caridade. O PIB do Cristo, né? Perdão, indulgência, BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão é o máximo da caridade. Perdoar
vem do latim perdonare. Perdonare é dar algo a alguém de forma incondicional. O conceito de perdoar é absolver o outro completamente de algo. Essa é a etimologia da palavra. Então, perdoar, que é também um exercício, é compreender o momento evolutivo, é absolvê-lo daquilo que ele nos fez e libertarmos-nos daquele sentimento. Ah, mas a pessoa não pediu perdão. Não interessa, não estamos falando dele. Estamos falando dos sentimentos que nos aprisionam a instintos ainda inferiores. Por isso que o perdão não tem a ver com o comportamento do outro. Se tiver condicionado ao comportamento do outro, não é perdão. Ah, eu só vou perdoar se ele me pedir perdão de joelho. Isso não é perdão. Eu só vou perdoar se ele prometer que não vai mais fazer isso. Não é perdão. E perdão e esquecimento é a mesma coisa? Também não. Esquecimento é uma questão de memória. É quase que fisiológico. Esquecer não é perdoar. Perdoar é muito mais. Perdoar é um passo mais lá na frente. O esquecimento vem depois do perdão. Aquilo vai se dissolvendo com o tempo, até que vai chegar um momento lá na frente, na sua idade mais avançada, você pode olhar para trás e nem se recordar o que aquela pessoa fez de mal para você. Mas o esquecimento, ele acabou acontecendo com o passar do tempo, porque dentro da gente, no momento anterior, houve o perdão sincero. Houve o desculpar sincero. Porque houve a compreensão de que o momento evolutivo é diferente, de que aquela pessoa que é má, ela não é má no sentido da maldade que a gente tem dentro da gente como conceito. Ela é ignorante, porque o mal não existe. O que existe é a ignorância a respeito do bem. É um pouco difícil compreender isso, mas é para um outro momento. Então, a pessoa que é má, que é ignorante, ela precisa de auxílio, ela precisa de ajuda. Nós não podemos querer levar estes débitos para a vida espiritual e para outras encarnações, porque nós que somos espíritas sabemos as consequências de situações mal resolvidas num processo reencarnatório e que nós podemos carregar, não é? E nós sabemos também que muitas vezes essa situação extremamente mal resolvida, de desejo e sede de vingança nessa vida, ela pode se traduzir em processos obsessivos e de subjugação quando a pessoa desencarna. O que são os processos obsessivos de subjugação? Nada mais do que essas situações extremamente dolorosas, cruéis, que acontecem durante a nossa vida corpórea, mal resolvidas, e que quando a gente desencarna, ou um deles desencarna, do mundo espiritual, ele continua vinculado à pessoa que aqui ainda está encarnada, obsediando, sede de vingança. Eu quero acabar com essa vida. Leva a processos suicidas, muitas vezes. Então, é muito complexo, são muitas as consequências e é muito complexo o que decorre desses processos de inimizade mal resolvidos. Muito. Então, nós que somos espíritas, que temos este conhecimento, nós precisamos fazer esse exercício de absolvição daquele que nos faz mal, qualquer que seja o mal. Há os mais graves, e para esses o processo é muito mais difícil. Mas há aqueles da nossa vida cotidiana, como eu dei um exemplo, que é um bom início de exercício, de perdão, de compreensão e de perdão.
perdoar para que a gente se liberte e continue o nosso processo evolutivo livre daqueles sentimentos. Nós vamos nos sentir imensamente mais leves e vamos ter a noção clara de que demos já um passo na seara evolutiva. Porque desse eu me livrei, desse sentimento de ódio com relação a essa pessoa, de vingança, de pagar na mesma moeda, esse eu já me livrei. Então a gente descarrega esses vícios que vinha carregando e a gente parte com mais leveza para a próxima prova. Vai ser uma depois da outra, né? Então, mas essa pelo menos a gente já terá conseguido vencer. Então vou ler um trechinho aqui para concluir. Kardec, com a simplicidade e clareza que marca a sua obra, nos ensina que amar os nossos inimigos é não ter contra eles nenhum rancor ou desejo de vingança. É perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. Se a pessoa quiser reconciliar, não precisa conviver se esse não for o sentimento que brota do coração, mas reconciliar é possível. É desejar-lhe o bem em lugar do mal. Esse é o ponto máximo do ensinamento do Cristo. Esse é o sinônimo, é a expressão máxima da caridade. Desejar o bem em lugar do mal. É alegrar-nos em vez de aborrecer-nos com o bem que lhes acontece. É socorrê-los em caso de necessidade. É abster-nos por palavras e atitudes de tudo que possa prejudicá-los. É então silenciar diante da ofensa pela compreensão de que ele está num momento diferente e difícil. É, enfim, pagar-lhe o bem pelo mal, sem intenção de humilhá-los. Quem assim fizer, preenche as condições do mandamento máximo do Cristo. Amai os vossos inimigos. Então agora, para concluir o nosso exercício do início, né? Vamos trazer à mente aquela pessoa, pode ser uma só, né? Eu acho que a gente tem vários e achava que não tinha nenhum, né? Mas vamos trazer à mente uma, duas, três dessas pessoas e vamos fazer este exercício de compreensão do seu momento evolutivo. Ai, mas me ofendeu, foi muito dolorido. É claro que foi. Eu também tenho sentimentos que podem ser ainda atingidos pelo meu momento evolutivo. Vai chegar o momento em que a ofensa não vai atingir, na verdade. É aquilo que aconteceu com Cristo. Ele foi extremamente humilhado, agredido, mas ele não se sentiu em nenhum momento ofendido, porque é um amor que a gente não compreende. Nós vamos chegar lá um dia. E esses que nos ofendem hoje vão chegar também. E talvez, se a gente não fizer o que tem que fazer agora, até por questões de vidas passadas, talvez a gente tenha que ainda retardar o nosso processo evolutivo para auxiliar o outro, né? Talvez na próxima reencarnação eu vou ter que vir com ele numa outra condição para me reconciliar, porque nessa está sendo me dada a oportunidade, eu não estou aproveitando. Eu vou ter que voltar de novo, outra vez. Isso é um atraso evolutivo. Por isso que quando a gente solta essas amarras, perdoando e compreendendo o outro, a gente está livre para caminhar. Então façamos esse exercício, que nessa semana esse evangelho que nos foi trazido seja o nosso companheiro e esse capítulo 12, que é o capítulo em que a gente está refletindo, seja ali o nosso capítulo de cabeceira. Pensemos nele todos os dias para tentarmos nos soltar dessas amarras que nos prendem, aqueles que nos ofendem, perdoando e amando, pondo em prática este ensinamento do Cristo. Que Jesus nos acompanhe nessa semana
que esteja dentro dos seus lares, dos locais de trabalho de vocês, com a vizinhança de todos nós, que a gente possa exercitar isso, porque essas pessoas são instrumentos que nós precisamos para evoluir. É assim que temos que ver esse irmão difícil, esse inimigo dos dias atuais. Obrigada, bom dia a todos. Envolvidos então pelo amor que emana do Cristo e dos amigos espirituais por nós, elevemos os nossos pensamentos em gratidão pela misericórdia divina que nos permite o processo reencarnatório, através do qual nós temos condições de fazer o acerto das contas passadas. Que nos seja permitido, dentro do nosso íntimo, a compreensão com relação ao outro, que desperte em nós a chama do amor tão necessário nos dias de hoje. Que a máxima do Cristo esteja ainda mais viva nos nossos corações e mentes, e que o caminho a ser percorrido da mente até o coração seja cada vez menor, para que nós tenhamos condições de nos livrar das amarras, dos vícios que ainda nos prendem aos mundos inferiores, às faixas vibratórias inferiores. Que agora possamos emitir vibrações de amor por todos aqueles que nos nossos pensamentos ainda nos causam mal, que nos desejam mal ou a quem ainda desejamos mal. Que aos amigos desencarnados, também aqui presentes, possamos emitir as nossas vibrações, o nosso sincero desejo de que a eles também cheguem essas vibrações, para que eles também possam se libertar desses sentimentos de vingança e de perseguição que muitas vezes ainda nutrem contra encarnados e que ainda os prendem a essa faixa vibratória tão dolorosa. Que o amor que vibra agora possa se expandir e acompanhar-nos em nossos lares por toda essa semana. Que Jesus esteja nos nossos corações, seja o nosso companheiro diário. Que assim seja.